No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ao meu lado, Frank Valverde. Oi, Frank, boa tarde. Boa tarde, Joel. E qual que é o tema do programa de hoje? O tema do programa de hoje é abelhas e agrotóxico. O Brasil possui mais de 2.000 espécies de abelhas e um estudo realizado por pesquisadores da FAPESP mostra que certas espécies são sensíveis à exposição de agrotóxicos. Recebemos para falar sobre o assunto Ana Lúcia Delgado Assad, diretora executiva da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas, e Osmar Malaspina, professor do Instituto de Biociências da Unesp em Rio Claro e coordenador do grupo de pesquisas em ecotoxicologia e conservação de abelhas. Sejam muito bem-vindos os dois ao nosso programa. Mas antes de começar a entrevista, vamos para o destaque da semana, Frank Valverde. Então, Joel, o destaque desta semana é: estudo identifica proteína e traz esperança para a vacina contra a febre maculosa. No Brasil, a doença é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, transmitida principalmente pelo carrapato estrela e comum na região do Cerrado e em áreas degradadas da Mata Atlântica. Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 3 anos, foram registrados em média 160 casos por ano, com letalidade de cerca de 28%. 3 mortes decorrentes da infecção foram confirmadas na semana passada aqui no estado de São Paulo pelo Instituto Adolfo Lutz. Se você quer saber mais dessa matéria, você terá a íntegra acessando o nosso portal observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Joel. Boa tarde, Ana. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Frank. Boa tarde, professor Malaspina. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, professor Osmar. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui e falarmos sobre as nossas queridas abelhas. Não, evidentemente, um pouco preocupado com os agrotóxicos. O Brasil aprovou o registro de 493 agrotóxicos em 2020, sendo a maioria produtos genéricos. É o maior número documentado pelo Ministério da Agricultura, que registra esses dados desde 2000. Bom, Ana, de que forma a Associação Brasileira de Estudos das Abelhas luta para a manutenção das espécies, já que cada dia cresce mais o número de agrotóxicos que chegam ao país? Bem, vamos lá. A associação... Ficou mudo. A Associação Brasileira de... Vamos lá, Ana. Oi? Vamos lá. Vamos responder, então. A Associação Brasileira de Estudos das Abelhas é uma organização não... Foi criada com o intuito de produzir informações com base científica sobre abelhas e agricultura voltada à conservação da biodiversidade e à convivência harmônica entre a agricultura e a apicultura, uma vez que as abelhas são importantíssimas para os dois segmentos, tanto a conservação da biodiversidade como para a produção agrícola. Então, com isso, a associação procura divulgar informação com base científica, apoiar projetos de pesquisa e levar a informação para toda a sociedade da importância desses tão preciosos insetos. Então, ao iniciar o programa, o Joel apresentou o seguinte dado, né, que no Brasil foi aprovado o registro de 493 agrotóxicos em 2020. Né? E isso, claro, causa um impacto muito grande na agricultura. Professor Osmar,
De que forma que isso impactou na sua pesquisa, essa liberação, digamos, pode-se dizer liberação, né, de quase 500 agrotóxicos aí, afetando a agricultura brasileira? Professor Osmar? Parece, Frank, que perdemos o contato com o Infelizmente perdemos professor o contato Osmar. com o professor Osmar. A técnica vai procurar reconectar o professor Osmar e aí a gente repete a questão para ele, né? Enquanto isso não acontece, Frank, vamos continuar com a Ana? Exatamente, vamos conversar com a Ana, né? Então, a gente, as pessoas às vezes não... Acho que já voltou, professor Osmar, o senhor está nos ouvindo? Já estou ouvindo de novo. Tá. Caiu aqui. Teve, acho que caiu, tudo bem, agora foi reconectado. Eu vou repetir a questão que eu fiz ao senhor. No início desse bloco, o Joel fez a seguinte questão, né? Colocou a seguinte informação, melhor dizendo, né? Que no Brasil foram aprovados cerca de quase 500 agrotóxicos, né, em 2020, né? E a maioria desses produtos são genéricos e um número documentado pelo Ministério da Agricultura que reestrutura esses dados, né? Que compõe esses dados desde os anos 2000. Então, eu coloco a questão para o professor, de que forma isso acabou impactando a sua pesquisa, né? Porque, afinal de contas, são quase 500 para ser mais exato, 493 agrotóxicos, né, que foram aprovados, fora o que já estava aí, né? Quer dizer, não é que é só isso, não, né? Ou seja, é um número enorme de agrotóxicos. Não é um envenenamento muito grande do setor agrícola no Brasil, professor? Professor, e completando a pergunta do Frank, quais foram os principais resultados da sua pesquisa? Primeiro, esclarecendo a questão desse número de agrotóxico, né? Nós temos que deixar claro, dividir essa questão em duas vertentes. Quando você fala em número de agrotóxico, você tem que esclarecer o seguinte detalhe. Você tem um agrotóxico que nós chamamos, qualquer um deles, nós chamamos de ingrediente ativo ou princípio ativo, tá? Que é a molécula, que é a substância que é identificado depois de muito tempo de pesquisa, você identifica aquela molécula como sendo, podendo ser usado como um agrotóxico ou inseticida qualquer. Então, esse é um detalhe. Nesse caso, o Brasil tem já registrados aqui no Brasil cerca de 500 a 600 dessas moléculas, tá? Para um registro dessa molécula é bastante... a legislação é bastante específica e hoje ela está bem mais exigente por conta, inclusive, das abelhas, né? Em 2017 saiu uma legislação produzida pelo IBAMA que faz uma série de exigências bem maiores para você poder registrar uma molécula dessa, que a gente chama de uma molécula nova aqui no Brasil. Esses valores aí que foram citados, 400 e poucos agrotóxicos novos, na realidade não são moléculas novas, tá? São essas moléculas antigas já registradas, cerca de 600 que tem registradas aqui no Brasil, e que são, evidentemente, autorizadas a serem utilizadas por outras, cai a patente da molécula, porque normalmente a molécula tem a patente por um período que é de uma empresa só. Aí, quando cai a patente, outras podem utilizar essas moléculas. E aí você tem um produto novo no mercado, mas é só o nome que é novo, né? Então, é uma marca nova de uma outra empresa, os genéricos entram nessa questão que foi citado. Então, você tem a produção do genérico, mas as moléculas são aquelas moléculas que estavam registradas. Isso normalmente fica lá reprisado no Ministério da Agricultura, no IBAMA, para todas as aprovações legais que tem, e de repente eles soltam uma quantidade dessas. Então, não é, moléculas novas são poucas que têm sido registradas novas, têm entrado moléculas novas, mas são poucas perto dessa variabilidade de marcas novas do mercado das mesmas moléculas antigas. Bom, o que tem isso a ver com a questão das abelhas que foi perguntado? Claro que quanto maior a quantidade de marcas novas, mesmo sendo moléculas antigas, mas marcas novas no mercado, você vai ter, evidentemente, uma probabilidade maior de estar prejudicando as abelhas, contaminando as abelhas, né? Porque você vai ter maior quantidade de empresas usando, vai ter uma competição em termos de
preço de mercado, você vai estar barateando esses produtos do mercado e, evidentemente, o uso pode ser maior. E provavelmente é bem possível isso, a gente tem muitos relatos disso, desse uso indiscriminado, de uso não devido, de uma série de problemas que você tem nas aplicações e que pode, evidentemente, contribuir bastante para prejudicar as abelhas. Com relação especificamente, eu trabalho com essa questão de agrotóxicos abelhas há muito tempo. Iniciei meus estudos com DDTs, para vocês terem ideia, né? DDT já saiu do mercado há muito tempo. Minha tese de mestrado era sobre DDT, foi sobre DDT. Então, nós temos muitos estudos. Nós temos aí o grupo todo aqui, tem mais de 80 artigos científicos publicados só sobre esse tema, né? Abordagem muito grande a respeito disso. Especificamente no caso desse artigo aqui, que está abordado hoje, é uma preocupação que a gente tinha lá atrás, né, quando, na questão dessa legislação que eu citei do IBAMA, que foi produzido um manual para isso em 2017, a legislação foi feita tendo como base a abelha Apis mellifera, que é essa abelha de mel, essa abelha de ferrão, né, que é a abelha que os apicultores usam, porque ela produz bastante mel e tal, que não é uma abelha brasileira, ela é uma abelha exótica, ela é importada, ela entrou no Brasil em 1838, quando os padres italianos que estavam aqui no Brasil, nem era para produzir mel na época, era para produzir vela, porque a cera das nossas abelhas aqui não era um bom indicativo para a produção de vela. E aí eles importaram essa espécie de abelha da Itália para aproveitar a cera para a produção de mel, para a produção de vela. E claro que depois viram que elas davam uma boa quantidade de mel, então virou uma questão disso. Então, essa legislação foi feita com base nessa abelha, que é a mais usada no Brasil, que tem no Brasil inteiro, todos os apicultores usam, né? Só que essa é uma abelha exótica, como eu disse. Nós temos aqui no Brasil, como foi citado inicialmente, 2.000 a 3.000 espécies de abelhas nativas aqui do Brasil. Então, o que a gente queria saber era essa questão. Qual é a diferença, né, de toxicidade, de efeitos, comparativamente, das nossas abelhas com esta abelha que o IBAMA fez o manual. É essa a questão. Por quê? Se a gente faz uma legislação baseada nessa abelha de mel, ela isso que a gente perguntava, ela é protetiva para as abelhas nativas também ou não? Né? A sensibilidade da abelha de mel, a sensibilidade da abelha de mel é igual às nossas abelhas nativas? Foi esse o objetivo do projeto, desse trabalho que a gente fez. Essa era a preocupação da pesquisa, né? Sim, essa era a preocupação da pesquisa. Se estendia também essas 2.000 espécies que nós temos aqui no Brasil. Ou se precisamos fazer uma legislação específica para essas. Muito bem. Agora nós vamos com a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem OMS destaca prioridades de pesquisa sobre resistência antimicrobiana. A Mayra Lopes, da ONU News, de Nova York, tem as informações. A Organização Mundial da Saúde publicou sua primeira agenda global de pesquisa para abordar as prioridades mais urgentes da saúde humana no combate à resistência antimicrobiana. A Agenda Global de Pesquisa da OMS irá impulsionar a inovação e abranger a epidemiologia, estratégias específicas para prevenir infecções e o surgimento de resistência, considerando o contexto e a eficácia dos custos. O programa também envolverá a descoberta de novos testes de diagnóstico e regimes de tratamento aprimorados, a identificação de métodos de coletas de dados e sua tradução em políticas custo-efetivas, além de como implementar intervenções atuais de forma mais eficiente em ambientes com recursos limitados. No final, as evidências geradas servirão de base para políticas e intervenções,
fortalecendo a resposta à resistência antimicrobiana, especialmente em países de baixa e média rendas. A diretora adjunta para a resistência antimicrobiana avalia que a questão é um desafio urgente para a saúde pública e a economia. Para ela, pesquisas de boa qualidade são parte vital da resposta, permitindo salvar vidas e meios de subsistência. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ana, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, a polinização por abelhas gera 54 bilhões por ano, sendo responsável por pelo menos um terço da produção mundial de alimentos, polinizando 85% das florestas e 70% das culturas agrícolas. Bom, aí está o destaque das abelhas. Ana, esses números são expressivos, né? O professor Osmar estava falando da pesquisa e a importância de contemplar as 2.000 espécies aqui no Brasil, ou se fazer uma nova legislação. Como é que você analisa esses números da FAO? De forma muito boa a sua colocação, até porque existe um desconhecimento no Brasil sobre, quando a gente fala de abelhas, né? O professor Malaspina, que já está há tantos anos aí na pesquisa, verdade. Ele sabe sobre isso. Então, assim, é interessante que a gente fala de 20 mil, em torno de 20 mil espécies no mundo todo. No Brasil, a gente fala em torno de 2 a 3 mil espécies. Dentre essas, a principal, a que produz mais mel, não é uma abelha nativa brasileira, que é interessantíssimo, que é a Apis, como bem destacado pelo professor Malaspina. Só que dessas espécies, a gente tem 251, 52 espécies que a gente chama de abelhas sem ferrão. E que, de tamanhos variados, cores variadas, são belíssimas, são muito bonitas. E, ao mesmo tempo, mas elas não têm ferrão, porque ela tem um ferrão atrofiado. E aí a mais conhecida é a jataí. Quase todo mundo, porque ela tem no Brasil inteiro. Depois disso, as restantes abelhas são espécies ou solitárias ou semissociais. São aquelas abelhas que vivem em 2 ou 3 elementos juntos, as semissociais. Todas elas são muito importantes para a conservação da biodiversidade e várias delas são importantíssimas para a agricultura, conforme você mesmo destacou. Isso que eu ia te perguntar, Então, Ana, assim, a diminuição das abelhas pode afetar a agricultura? Nós temos algumas espécies que são dependentes das abelhas para a gente produzir, para que se tenha essas espécies, para que se tenha essas culturas. Um caso bem ilustrativo é o maracujá. O maracujá ele é polinizado por uma abelha solitária, a mamangava, uma preta grandona, e que muita gente mata achando que é vespa, que é vespão, vai lá e mata. Se você não tiver a mamangava, a polinização vai ter que ser feita de forma manual. Então, nós temos a maçã, é muito importante a polinização, melão, melancia, são muitas culturas em que a dependência é muito grande. Outras culturas, a abelha visita, melhora o rendimento, melhora a produtividade, e se as abelhas não desaparecerem, vamos falar dessa forma assim, você vai reduzir a produtividade. E nós temos Professor perigo de Malaspina, se extinção quiser me das abelhas? completar, por favor. A Apis Antes do mellifera, professor contemplar, eu queria te perguntar uma coisa. Apesar das 2.000, 3.000 espécies, como você estava falando, o professor falou em 2.000, você falou em 3.000. Nós corremos perigo de extinção do uso indiscriminado de agrotóxicos? deixa eu só fazer uma pequena correção. Quando a gente fala 2.000 espécies, são espécies que foram estudadas, identificadas de forma acadêmica. Então, são espécies que estão depositadas em coleções. Mas a gente ainda precisa continuar a estudar. Falta muito estudo sobre abelhas, muito, muito. Falta estudo sobre interações, sobre o que elas polinizam, onde elas visitam.
Então, faltam vários estudos. A gente ainda é um mundo que, academicamente falando, ainda precisa de muito estudo. Falta muita informação. E aí, voltando à sua pergunta. Alô? Quer completar? Pergunta para mim? Como a Ana sugeriu que o senhor completasse alguma coisa? Da questão da polinização. Não, eu acho extremamente importante a gente sinalizar dessa maneira com relação à polinização, porque a gente tem algumas, não só essas culturas, né, que a Ana citou, que são totalmente dependentes. Se você não tiver abelha, você não tem melão, você não tem maçã, você não tem castanha do Pará, você não tem amêndoas, essas são totalmente dependentes. Tá? Você tem aquelas que são, que a gente chama de parcialmente dependentes, que elas precisam das abelhas para aumentar. Se não tiver abelha, elas produzem, mas se tiver abelha, elas aumentam a produção. Até, por exemplo, café, até 50% a mais, se você tiver a presença das abelhas. E o mais interessante dessa história é que não necessariamente precisa ser essa abelha de mel, que tem bastante em todos os lugares aqui no Brasil, que é essa abelha exótica, mas que precisa das nossas abelhas, as nativas, né, a sem-ferrão, que a Ana citou, porque tem uma diferença na questão da flor. Essa abelha exótica, tá, ela faz a polinização, mas a flor precisa estar aberta e o pólen exposto. Tem algumas culturas que, para que seja feita a polinização, há necessidade de abrir a flor. Por exemplo, o caso do tomate, do pimentão, da berinjela. E essa abelha exótica, abelha de mel, ela não tem essa competência de abrir a flor, mas as nossas abelhas nativas têm. Tá? Então, as nossas melíperas, as nossas abelhas melíponas, elas pousam sobre a flor, elas vibram sobre a flor, abrem a flor para tirar o pólen, que essa abelha exótica não tem essa competência, porque, evidentemente, não tinha essa abelha no Brasil, né? Então, isso é extremamente importante. A gente precisa preservar também as nossas abelhas nativas, que são em menor número em termos de quantidade, né, perto da abelha de mel, mas elas têm que ser preservadas porque elas têm uma importância extremamente grande, especificamente para algumas culturas. Falando da importância das abelhas, Ana, rapidamente, antes de eu apresentar a enquete com o Frank Valverde, o que nós, homens, precisamos saber, o básico, na nossa relação com essa espécie muito importante? Porque quando a gente pensa em abelha, fala mel, né? Mas não é só isso, né? De como nós podemos nos relacionar melhor com as abelhas. Que informações você passaria para os nossos ouvintes para eles considerarem uma mudança no olhar que eles têm em relação às abelhas? Em primeiro lugar, assim, a gente não pode ter medo. É um animal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não matar. Às vezes olha aquela abelhinha pequenininha e acha que é uma mosca. Aí a gente pega e vai e mata. Ou então acha que é uma varejeira, mas na verdade é uma abelha da orquídea, que é muito parecida com a varejeira. Então esse é um aspecto, conservar, não matar. Segundo lugar, plantar, ter flores, fazer a conservação do ambiente. Então manter flores e árvores ao redor ou nos seus jardins, porque, como disse o Malaspina, elas são em menor quantidade, mas elas têm uma importância estratégica para esse país. E outra coisa que é muito importante, que a gente tem visto nas pesquisas, quando um inseticida, um agrotóxico, ele é aprovado, ele bula. Então tem que seguir aquela bula, aplicar corretamente, não aplicar na hora que as abelhas estão fazendo a visita. E dialogar, é muito importante o diálogo no campo, para que as pessoas saibam que existem esses animais estratégicos para a conservação da biodiversidade e para a produção agrícola. Isso é muito importante. Então, não tenham medo, vamos olhar os bichinhos com carinho. Isso deve mudar. Com carinho, olhar com carinho. Como a gente vê as abelhas. Mas agora é hora de divulgar a nossa enquete. Todo o programa, nós fazemos uma enquete a respeito do tema do programa. É com você, Franklin.
É verdade, Joel. Como você disse bem, uma enquete não é uma pesquisa científica, né? Mas ela serve para nós termos uma noção de como as pessoas que nos seguem nas redes sociais estão pensando a respeito do tema que nós vamos abordar no programa. Tá? Isso sempre acontece em todos os programas que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual. E a questão que colocamos para o programa de hoje é a seguinte: você conhece os danos causados pelos agrotóxicos? E olha só o resultado: 58% das pessoas disseram que sim, que conhecem os danos causados pelos agrotóxicos, contra 42% que disse que não. Além dessa enquete que nós fazemos, nós também abrimos a possibilidade para que as pessoas façam questões aos nossos e às nossas entrevistadas. Tá? E hoje nós temos aqui 2 questões que foram enviadas por esses seguidores nossos no Instagram. Tá? A primeira questão, que foi feita pelo Marcos, eu vou dirigir a Ana Lúcia, que é a seguinte questão: quais os danos que os agrotóxicos causam para a saúde? Obrigado, Marcos, por enviar essa pergunta, que eu direcionei para a Ana Lúcia. Ana. Antes de eu responder, eu só gostaria de complementar o comentário anterior, que é muito importante. Respeitem os biomas, as origens de onde as abelhas estão. É muito importante. Não tragam abelhas da região norte para a região sul, não tragam, e vice-versa, porque podem vir doenças, podem vir uma série de outras questões não associadas. Então, tem que respeitar o bioma. Bem, a sua pergunta, eu acho que deveria... Pois não. No caso de São Paulo, quais são as nativas? Aqui no caso de São Paulo, quais são as abelhas nativas? Você falou, isso me despertou. A jataí é uma abelha daqui do estado de São Paulo, por exemplo, ou não? Que é a mais conhecida fora Ela é do país inteiro, a jataí. Nós temos jataí no estado de São Paulo, mandaçaia, mirim. Eu estou falando o nome popular, mas o professor Malaspina ele pode dar todos os nomes científicos, porque eu não sou bióloga, então vocês me desculpem. Não, mas eu deixo para ele dar os nomes científicos. É melhor falar para a população em geral, é melhor que a gente use mesmo os nomes populares, né? Porque o nome científico é mais para os cientistas mesmo professor. Se localizarem, né? Então, acho melhor usar. A gente tem todos os nomes, o próprio site do Abelha, né? Que a associação que a Ana coordena tem todas as informações lá, tem todas as fotos, o nome científico, a região onde ela vive, quais são as regiões, é um site fantástico, informações que nós temos nesse site sobre as abelhas. Com as fotos, você consegue identificar a foto, identificar de que região ela está, onde ela está, qual é a produtividade, tudo tem nesse site. Eu até recomendo, que é muito legal, muito interessante para qualquer pessoa. Já que o professor falou do site, a Ana podia dar o endereço do site. É verdade. Bom, muito bem, Frank. Muito obrigado, Malaspina. Pois não. A Ana respondeu para os ouvintes. Eu acho que ela completou uma pergunta anterior que eu tinha feito antes da nossa enquete, para o ouvinte entender. Como a gente deve fazer para se relacionar melhor com as abelhas, né? Como nós podemos mudar nosso olhar, não só pensar na abelha de uma maneira utilitarista, é mel, dá um mel bom, dá um mel ruim. E ela falou da conservação, de ter árvores, flores, e agora ela completou do respeito ao bioma. Finalizando, o professor também falou dos nomes populares e os nomes científicos das abelhas. Agora sim, vamos com a enquete, Franklin. Então, como eu tinha dito, né, os nossos seguidores fizeram algumas questões, né, tanto para a Ana Lúcia como para o Osmar. E eu tinha colocado como questão para Ana Lúcia quais os danos que os agrotóxicos causam para a saúde, que é uma questão que foi enviada pelo seguidor Marcos do Instagram. E aproveitando, já dá o endereço também do Abelha, endereço eletrônico. Muito obrigado, Frank. É abelha.org.br. Então, no nosso site vocês vão encontrar inúmeros .org.br. No nosso site vocês vão encontrar inúmeros dados, inúmeras informações, inclusive esse mapa do Brasil, onde diz cada espécie que tem em cada estado, em cada região, tanto com nome popular como com nome científico, e várias fotos que podem baixar livremente, de livre acesso. Então, fiquem à vontade, é um prazer, nos visitem. Nós fazemos a informação
para a sociedade, para o público científico e para a sociedade de um modo geral, para levar informação com base científica para toda a sociedade brasileira. Bem, respondendo à sua pergunta, bem, qualquer produto de base química, o agrotóxico ele é feito para combater insetos, então ele é um produto que mata inseto. Então, consequentemente, se ele for aplicado de forma errada, em excesso, contatos mal, de forma não adequada, consequentemente, vai trazer malefícios, não vai trazer benefícios, seja para a população, para os animais, de um modo geral. Para isso, ele passa por 3 instâncias de avaliação no Brasil: Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente e Anvisa. E ele, então, também tem uma bula que é aprovada, dando os detalhes de como ele deve ser aplicado. Então, a recomendação, e aí o que eu poderia responder dessa forma, porque aí a gente tem que ter pesquisas científicas que provem e que mostrem, olha, aplicado em excesso causa isso, com base médica, com o pessoal da enfermagem, os agrônomos, os biólogos, com todos esses aspectos. Então, sigam a bula e apliquem corretamente, respeitem o ambiente e respeitem as localizações das populações, de um modo geral, das populações em geral. É isso que eu poderia responder para o Marcos, e posso depois, se ele quiser, ele entra em contato com a gente dá mais informações. Perfeito, eu agradeço a sua resposta e também o Marcos por ter enviado essa questão. E a Camila, né, uma outra seguidora nossa, enviou uma questão para o professor Osmar. Existem outros insetos que são afetados pelo agrotóxico? Essa é a questão da Camila. E, na verdade, eu até vou dar uma modificadinha nessa questão, até acrescentando um outro dado para o professor Osmar desenvolver. Que tipo digamos assim, de agrotóxico, né, que afeta mais um tipo de inseto e não o outro, né? Que às vezes, por exemplo, a gente tá, digamos, em casa, né? A gente pega um inseticida qualquer para matar, vamos supor, uma barata, né? E na verdade você está matando a barata e também está comprometendo as abelhas, enfim, que seria extremamente negativo. Então, um esclarecimento em geral para o leigo, de uma certa forma, professor, essa questão dos inseticidas, dos agrotóxicos, enfim, porque também é aquela questão, você às vezes não vai usar um agrotóxico, mas você está usando um inseticida na sua casa, né? Que de uma certa forma vai afetar também as abelhas que porventura vão estar no seu jardim, nos seus vasos, né? Mesmo que você não tenha um jardim, você mora num apartamento, você tem lá o seu vaso lá na varanda lá, que vai receber as abelhas lá para polinizar as flores que você tem lá nas suas plantas. De maneira geral, você tem agrotóxico é um termo bem genérico para vários produtos químicos, tá? E alguns são específicos para cada grupo, vamos dizer assim, de pragas, porque agrotóxico foi desenvolvido para controlar pragas. Então, você tem inseticida, que é para as pragas referentes a insetos. Você tem acaricidas, que é para matar, digamos, ácaros, controlar as pragas dos ácaros. Você tem fungicidas, que é para fungos. Então, você tem várias classes disso, tá? É claro que todos são tóxicos, mas são tóxicos, mais tóxico para esse, quando ele foi desenvolvido especificamente para esse grupo. Então, vou pegar o caso do inseticida, porque nós estamos falando de abelha, a abelha é um inseto, né? Se o agrotóxico foi desenvolvido para controlar as pragas das lavouras, tá certo? Que são insetos que estão lá na lavoura, que estão prejudicando as lavouras no campo, ele não foi desenvolvido para matar a abelha, mas ele foi desenvolvido para matar uma praga de campo, né? Um inseto de campo. Só que não há, a tecnologia hoje não consegue separar essa questão ainda, dizer, olha, vamos desenvolver um inseticida específico para aquela praga e que não mate os insetos benéficos, por exemplo, como as abelhas. Não tem isso, infelizmente não tem. Então, se ele é para matar inseto, a abelha é um inseto, ela vai no pacote. Não tem muito jeito, tá? Então, isso precisa deixar claro. Então, se Nós temos um outro problema em relação ao agrotóxico, né? O Brasil é rota de agrotóxicos que já estão proibidos na Europa. É que eu recebi aqui o citronil, por exemplo.
é um dos que está proibido lá fora e que aqui ele está atuando aqui. Também tem esse problema, né? Tem esse problema, sim. É fipronil. O fipronil é um desses produtos, mas ele não está. Ele pode não estar, inclusive, na Europa toda. Ele pode estar em alguns países lá. Também tem várias controvérsias com relação a isso. Aqui no Brasil, nós também temos o mesmo problema, né? Às vezes ele está proibido lá e ele está passando por aqui de novo. Por quê? A gente não tinha uma legislação muito específica. Agora a gente já está promovendo essa legislação específica e conseguindo barrar alguns deles. Mas nós temos outros problemas. Temos vários inseticidas que entram via as nossas fronteiras longas, que não são nem registrados em lugar nenhum. Você não sabe nem que produto que é. E são aplicados aqui. A gente tem vários casos aqui, que vocês devem ter visto essa semana mesmo, a própria polícia conseguir pegar alguns caminhões com toneladas de agrotóxicos clandestinos. Nós temos muito agrotóxico clandestino no país, que a gente vem sem marca, sem nada. Você compra isso pela internet. Compra um pacotinho em branco pela internet, sem saber o que é e sem saber a toxicidade. Porque aquele que vem registrado com a bula direitinho, pelo menos tem lá uma informação da toxicidade dele. E voltando aí, respondendo aquela pergunta primeira anterior, acho que a Camila, né, tinha perguntado se tem diferença de efetividade, de toxicidade para os diferentes insetos. Não é? As diferenças são pequenas, mas existem, né? Mas, normalmente, o que é um inseticida que é aplicado numa área de proteção ambiental, onde tem uma floresta, ela vai matar abelha, vai matar borboleta, vai matar vespa. De maneira geral, vai matar todos, porque inseticida vai matar todos os insetos. Claro que você tem algum inseticida que é mais forte do ponto de vista de toxicidade, e outros são mais fracos. Tanto que os órgãos governamentais classificam hoje em 4 grupos, né, de inseticidas. Você faz os testes em laboratório e vê se ele é muito tóxico, moderadamente tóxico ou pouco tóxico. Então, você tem essa classificação. Isso está especificado na bula. Está lá, né? Inseticida tal, altamente tóxico. Então, esse você tem que tomar um cuidado. Todos você precisa tomar cuidado, mas esse que é altamente tóxico, você tem que tomar um cuidado especial. Então, é isso que precisa estar atento. Por isso que a Ana sempre está se referindo à bula, e é um fator importante, a bula mesmo, né? Porque ela tem todas as informações sobre a questão do inseticida, e lá você pode ver se aquele inseticida é altamente tóxico, ou moderadamente tóxico, ou pouco tóxico, assim por diante. Tanto para o homem, né, para nós, como no caso do inseticida específico, para os insetos. Então, tem essas classificações lá também que você pode observar. Queria aproveitar também e falar para os nossos e nossas ouvintes, né, que quiserem participar dos nossos próximos programas, basta ficar atento e atenta à caixinha de perguntas no Instagram, né, @observatório 3setor. E lá você posta a sua pergunta, juntamente está com a enquete, né, sobre o tema do programa, e lá você pode postar a sua questão. Faça com mais de 3 milhões de pessoas e acompanhe o nosso trabalho. facebook.com/observatório 3setor e youtube.com/observatório 3setor. Nos dois casos, o 3 sempre em numeral. Joel. O distúrbio do colapso das colônias, CCD, é um fenômeno associado ao desaparecimento repentino das operárias em colônias manejadas da espécie da abelha Apis mellifera, que já foi citada aqui pelo professor Osmar. Só acontece com elas ou com outras espécies? Nós temos reconhecida, como você disse, Ana, 2.000 espécies. Precisamos estudar mais para conhecer se existem outras espécies ainda. Mas isso acontece só com a melífera ou essas espécies já identificadas aqui no nosso país? Nós não estamos ouvindo. Um estudo coordenado. Está mudo? Agora Opa, sim, vamos lá. E agora? Então voltou. Vamos lá. Obrigada. É muito bom você ter colocado o CCD, porque ele foi muito bem diagnosticado no hemisfério norte, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e no Canadá. No Brasil, foi feito um levantamento, um estudo grande, até o professor Malaspina e o grupo deles participaram, em que não foi identificado o CCD
no Brasil, na ocorrência de CCB no Brasil. É importante também falar o seguinte: isso foi identificado para a apis. Para as outras espécies, ainda, não que ainda não ocorreu, tá? Então, foi identificado para a apis. Eu diria que e foi um fenômeno do hemisfério norte. Lembrando também que a apis, ela tem em torno de entre 40 e 80 mil abelhas por colmeia. Então, e o processo de reprodução, de manejo, é muito rápido, porque a reprodução e na sua reprodução em termos de novas colmeias é bastante rápido. Então, quando a gente pensa em abelhas, a gente não pode pensar como pensamos nos animais, nos nossos animais vertebrados. No caso aqui, as abelhas, elas têm um ciclo de vida menor e muitas vezes elas se reproduzem também rapidamente. E aí eu vou pôr outro desafio da pesquisa, que é também fazer o estudo e o manejo das espécies nativas. A gente conhece bem da apis, inclusive da espécie que tem no Brasil, mas a gente precisa estudar o manejo e trabalhar de forma cientificamente e de forma estruturada o manejo das espécies nativas. Professor Osmar, eu quero sua colocação a respeito desse distúrbio. Então, com relação a Ana falou bem, eu sou inclusive um dos autores do artigo que nós produzimos no levantamento do Brasil sobre se há ou não, o título inclusive é isso, existe CCD no Brasil? Esse é mais ou menos o título do nosso artigo que nós publicamos. E nós não conseguimos identificar nos moldes que a Ana citou, que ocorre no hemisfério norte, a gente não conseguiu identificar no Brasil nas colônias de apis, tá certo? E eles também não têm muita certeza do que é que causa esse distúrbio lá. Eles têm também muita dificuldade de identificar. Aqui, para a gente, bem visualizado, bem documentado, que a gente tem, quando ocorre uma mortalidade do tipo que você falou, sempre, e a maioria dos casos que a gente estudou, não vou dizer sempre, porque a gente não estudou todos os casos, mas os casos que nós estudamos estão associados aos agrotóxicos, né? Então, não é, e é um pouco diferente do modelo que ocorre na Europa. Então, aquilo a gente não conseguiu identificar. Quando a gente conseguiu identificar aqui, era muito associado aos agrotóxicos, por isso que a gente trabalhou muito em cima disso, e junto, inclusive, com o Abelha, a Associação Abelha, a gente fez vários trabalhos de tentar melhorar essa relação do agricultor, do apicultor, né, que cuida dessas abelhas de mel e tal, para que a gente pudesse diminuir, porque a nossa aqui no Brasil, as ocorrências estavam mais associadas aos agrotóxicos do que esse distúrbio que teve na Europa. Com relação às nossas abelhas nativas, não tem estudos nenhum ainda que possa também identificar que pudesse estar ocorrendo um fenômeno desse aqui no Brasil. A Ana ressaltou bem que a gente precisa de mais estudos. Infelizmente, a gente tem muito poucos estudos aqui no Brasil sobre isso. No bloco anterior, o senhor falou do uso indiscriminado, né, dos agrotóxicos e também dessa importação de agrotóxicos que nem se conhece aqui, né, já que eles entram de uma maneira clandestina no país. Corremos o risco de extinção das abelhas aqui no Brasil? Com esse cenário? Olha, eu vou dizer assim, todo mundo fala assim, se por acaso acontecer isso, as abelhas vão desaparecer. Nós temos, como nós temos assim, olha, tem 20 mil espécies no mundo. A probabilidade de desaparecer das 20 mil espécies é bastante remota, né? Principalmente dessa abelha de mel, a apis mellifera de mel, porque essa a gente tem tecnologia para reproduzir em laboratório rapidamente. Você hoje consegue produzir 600, 700 colônias numa semana. Então, dificilmente, mesmo com essas perdas todas, dificilmente essa vai desaparecer. A nossa preocupação aqui no Brasil são com as nossas abelhas nativas. Essas sim correm riscos, tá certo? Porque são ninhos muito pequenos, eles são muito restritos a uma determinada área, são muito restritos, muito sensíveis à temperatura, aumentou um pouquinho a temperatura, diminuiu a temperatura, ele não reproduz, né? Essa transferência que a Ana citou de locais diferentes, leva a doença, acaba uma doença que está numa espécie localizada, vai para outra espécie menor, acaba influenciando e desaparecendo. E mais ainda nas abelhas solitárias, porque nós temos
é preciso entender que no Brasil a gente tem pelo menos 1.500 espécies de abelhas, em que ela é uma espécie solitária. É a fêmea sozinha que constrói o seu ninho, que coleta o seu alimento, que faz a postura e que desenvolve 10 crias, 10 filhotes por temporada. Esse é um risco muito grande de desaparecer. Essa E que que é, a gente... essa que é a espécie, essas 1.500 é a espécie da abelha que, depois de criar, mata o zangão? É essa? Não, ela Não. o zangão não, não, ele não é essa, é a outra, mas eles normalmente, os machos, quando fecundam, eles morrem. Né? A maioria dos machos de todas as espécies, eles fecundam, eles morrem, porque eles perdem todo o aparelho reprodutor, né? Ele fica externo e acaba morrendo. Né? A vida Mas a útil é perda só do para macho, reproduzir, claro, pronto. só serve para isso Ele é mesmo. só Então, feito para reproduzir. só feito para reproduzir. Ele não. Tem casos, inclusive, que eles nem se alimentam sozinhos, as operárias precisam se alimentar, são uns folgados. Né? Então, Perfeito, professor. mas de qualquer maneira, essas correm bastante risco, porque você tem muito pouco. E, mais importante, a gente não sabe absolutamente nada da biologia dessas espécies. Nada, 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 nada. Eu tenho 2 alunas trabalhando com apenas 2 espécies das 1.500. Né? Elas estão trabalhando para tentar descobrir como é que esse bicho se reproduz. As 2 são muito parecidas, 2 espécies muito parecidas, mas olha, a maneira de reprodução é totalmente diferente. Uma das meninas está ficando maluca. De repente, Ou o seja, bicho professor, fica. a descoberta dessas espécies ainda nativas ainda é um tabu aqui no nosso país. Nós estamos começando ainda a conhecer as Não abelhas. temos Né? nada, não As temos várias informação nenhuma. espécies. Isso é Provavelmente, muito só para importante. finalizar isso, provavelmente a gente está desaparecendo algumas dessas espécies que nunca ninguém estudou. Que a gente nunca Então, vai ela estudar. vai desaparecer, a gente nem sabia que ela existia. Só se a gente encontrar um fóssil lá na frente, existiu essa espécie aqui, e a gente não viu ela desaparecer, porque a gente não sabe nada. Não Só estava sabe que ela catalogado, existe. né, E como posso, uma espécie. Está catalogada, Ana, posso, não sabe nada. posso rapidamente. completar? Isso, Rapidamente, Ana, deixa eu só rápido. completar. E os fatores de desaparecimento estão associados a alterações climáticas, falta de Sim, alimentação, destruição do meio ambiente, expansão urbana. Então, é um conjunto de fatores que inclui além também do uso indevido de agrotóxicos. Então, a gente tem que sim, considerar sim, todos esses fatores. Tá? Então, é isso que é importante. Sim. Nós precisamos de estudar muito, 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 muito todos esses bichinhos Perfeito, Ana. queridos. Nesses fatores Agora nós... que Ana citou, nesses fatores que Ana citou, um dos mais importantes é o desmatamento. Todas as É, espécies, elas é a agressão ao meio passaram ambiente. 150 milhões de anos se adaptando ao fazer o ninho na mata, a ter o alimento na mata. E aí vem o homem e vai destruindo tudo, sem olhar o que está lá dentro. Às Muito vezes é bem. uma Agora árvore nós vamos, específica professor. que ela faz ninho naquela árvore. Perfeito, Desmata, professor. pronto. Agora nós vamos com a matéria do portal do Observatório do Terceiro Setor. Que matéria é essa, Franklin? É uma matéria que diz o seguinte: evento denuncia falta de políticas públicas de prevenção à violência. O 17º encontro anual do Fórum de Segurança Pública, realizado em Belém do Pará, nos dias 21 e 22 de junho deste ano, promoveu a discussão sobre o enfrentamento às formas de violência no Brasil. O número de casos de violência sexual contra crianças cresceu 70% no Brasil. É assustador esse aumento. A matéria completa você encontra no nosso portal, acessado em mais de 147 países. Anote, observatório3setor.org.br. O 3 sempre em numeral. Muito bem. Agora nós vamos com a Gabriela Chabu, que é a nossa colunista do Observatório do Terceiro Setor. Ela é especialista em ODS, os Objetivos Sustentáveis estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Olá, Gabriela. Bom dia. Não, na verdade é boa tarde, Gabriela, mas liga seu microfone, por favor. seu som. Tá ligado? Agora é o Agora seu sim. boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui tá com acompanhando, vocês. Estou acompanhando as discussões. Estava comentando, né, que conhecendo um esse pouco mais tema... sobre as abelhas. Bom, os agrotóxicos, todos nós já há uma crítica generalizada na sociedade devido ao seu uso indiscriminado. Mas no universo das abelhas é uma novidade. Não só para nós aqui, para mim e para o Frank,
mas é importante a gente conhecer um pouco mais, né, desse mundo desconhecido, mais de 1.500 espécies que a gente ainda não sabe quantas espécies ainda existem no nosso país. Então, em dois estudiosos, o professor Osmar e a Ana, na busca, né, para mostrar à sociedade a importância das abelhas. Sem dúvida. Joel, a Disney já tinha feito isso, né? Vocês lembram daquele Bee Movie? Aquele filme que é um desenho que tinha uma abelha? A Disney já está E nesse plano de tentar comunicar, transmitir informação para as pessoas de que as abelhas importam, de que as abelhas são importantes. Eu estava comentando que esse tema é um tema que tramita aí entre dois objetivos de desenvolvimento sustentável diferentes. A gente tem o ODS 15, quando a gente fala da vida terrestre, então a proteção de toda a vida animal está contemplada aí pelo nosso ODS 15, Vida na Terra. E a gente também tem um ODS que a gente já vem explorando aqui no programa, Joel, que é o ODS 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável. Eu escutei os nossos palestrantes de hoje falando coisas super interessantes, dizendo, inclusive, que as abelhas apoiam o aumento da produtividade. E lá no ODS 2, a gente tem metas justamente de dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos. Então, acho que esse é um importante, né? A abelha está contribuindo para a gente avançar com a implementação do ODS 2. Então, a gente tem que protegê-las para conseguir, então, avançar aí na implementação desse ODS. as abelhas estão em dois ODS, como você disse, o 2 e o 15. 15. e o 15. Muito bem. Gabriela, mais alguma coisa ou nós fechamos por aqui? Não, eu acho que a gente precisa comentar, Joel, antes de terminar, a votação do STF, né? Então, o STF votou alguns dias atrás, para derrubar alguns trechos de um decreto sobre agrotóxicos. Então, a gente falou aqui hoje sobre o uso de agrotóxicos, sobre como alguns agrotóxicos são O citronil, proibidos que é proibido lá, e aqui circula normalmente, né? e aqui circula normalmente, a gente acaba recebendo esses agrotóxicos no país, então acho que é super importante falar. Então, é uma sinalização positiva o STF derrubar esses trechos do decreto do ex-presidente, que traziam aí uma flexibilização, uma tranquilidade maior aí no uso de agrotóxicos dessas substâncias. Então, acho que é um avanço. A gente tem aí o governo federal sinalizando que não está tudo bem a gente fazer o uso de agrotóxicos de forma indiscriminada. Então, tem aí uma notícia positiva nesse tema recente. Então, acho que a gente não podia encerrar sem falar dessa notícia. Que legal essa lembrança, né? Nós estamos avançando e o STF tomando uma posição a respeito dos agrotóxicos no país que são utilizados atualmente de uma maneira indiscriminada. Você volta na próxima semana com mais novidades dos ODS? Com certeza, Joel. Toda semana estamos por aqui. Que bom falar com você. Um grande abraço e um beijo e até a próxima semana. Abraço, Joel. Abraço, convidados. Até a próxima. Estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Bom, o fim de semana está chegando e agora nós temos as dicas do Frank Valverde. Verdade, João. As férias escolares de julho estão aí, né? E como destaque eu trago Férias na Vila, uma programação gratuita da Livraria da Vila em várias de suas lojas, destinada ao público infantil. Será durante todo o mês de julho, né? Você pode levar os seus filhos, filhas, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas, afilhados, afilhadas, enfim, a criançada toda para uma das lojas da Livraria da Vila, uma programação totalmente gratuita, com contação de histórias e atividades lúdicas, né? Para você saber ter mais informações sobre essa programação do Férias na Vila, eu convido a todos e a todas que entrem ao site blog.livrariadavila.com.br. Lá tem as informações com a programação todas e os locais onde serão desenvolvidas essas atividades e a contação de histórias. E o melhor de tudo, essas atividades são gratuitas, Joel. É só você acessar, ver qual é a unidade mais próxima da sua casa, né? E você leva a sua criança para se divertir na programação da Livraria da Vila. E estimular a leitura infantil, Frank. Exatamente. Na era digital, onde o smartphone é a presença constante na vida das pessoas. Sem dúvida. Já que está na livraria, né, João? Já que está na livraria, compra um livrinho, né?
para a criança É depois, verdade. né, em casa, ler, né, incentivar a leitura, que é fundamental. Muito bem. Repete o endereço, Frank, para quem se interessou. blog.livrariadavila.com.br. Muito bem. Agora eu tenho uma pergunta rápida para os nossos dois convidados para fechar o programa. Professor, o que mais importante o senhor gostaria de deixar registrado a respeito da pesquisa, da nossa conversa aqui, sobre a importância das abelhas, sobre políticas públicas que poderiam ser desenvolvidas para nós termos um conhecimento, a sociedade ter um conhecimento melhor da importância das abelhas para a agricultura, para o meio ambiente? Para encerrar, eu queria dizer que o artigo que a gente citou aí no trabalho não foi só desenvolvido por mim, né? Tem a Ana Salomé, que é a Ana Paula, que foi a aluna que trabalhou no artigo, e a professora Roberta Nocelli, que é professora da Universidade Federal de São Carlos, aqui em Araras, vizinho daqui. Então, preciso nomeá-las, porque são pessoas extremamente importantes nessa área, né? A segunda questão é que eu acho exatamente isso que se foi falado, quer dizer, para que serve esse estudo que nós fizemos? Para estabelecimento, a possibilidade do estabelecimento de políticas públicas. Isso é para você dar suporte para os órgãos governamentais, no nosso caso específico, para o IBAMA, para que ele possa, quando for estabelecer uma legislação baseada em dados científicos. Não é simplesmente colocar uma legislação no mercado, digamos assim, do nada. Então, nesse caso, hoje, existe uma legislação para a abelha de mel. Essa ela está protegida por aquela legislação. A pergunta que nós fizemos lá era isso. Será que a legislação da abelha de mel protege também as abelhas nativas? Foi para isso que a gente fez aquele estudo. Mas aquele estudo é apenas um indicativo, não é também o definitivo. Precisa-se aumentar o estudo, porque nós estudamos 3 espécies só. Nós temos quase 300 aqui no Brasil. É preciso aumentar o número de espécies, é preciso melhorar muito a metodologia, a tecnologia, até que a gente chegue numa informação mais assertiva para dizer, olha, precisamos também fazer um manual semelhante ao que foi feito para a apis, para que a gente possa proteger as nossas abelhas nativas, né? Se a gente chegar a essa informação, isso precisa ser feito. Sempre lembrando também que, como não tem essas abelhas, não tem na Europa, não tem nos Estados Unidos, eles também nunca se preocuparam com isso lá para ver se os agrotóxicos, qual era o efeito dos agrotóxicos sobre as abelhas. Isso é pioneiro no Brasil, porque essas abelhas só tem aqui na América do Sul, até a América Central, e lá na Nova Zelândia, na Austrália, não tem em outros lugares. Então, nós estamos sendo pioneiro nessa atividade, porque lá os manuais da Europa, os manuais dos Estados Unidos não tratam disso, porque eles não têm essa abelha. Muito bem, é muito importante isso, professor, o pioneirismo do Brasil, né? A respeito desses estudos e da necessidade de outros, né? Para nós entendermos o universo das abelhas. Muito obrigado pela entrevista, professor Osmar. Eu quero o seu destaque final, Ana. Eu acho que muito obrigada pela entrevista e, acima de tudo, é sempre bom que a sociedade saiba da importância estratégica das abelhas, não só para a produção de mel, mas para o serviço de polinização e para a conservação da biodiversidade, o que é muito importante. Então, a gente que a sociedade entenda, conserve e respeite esses pequenos animais e a biodiversidade de um modo geral. Nós temos no nosso site, por favor, nos visitem, baixem as informações, tem um conjunto de informações. abelha.org.br e nos ajude também dizendo o seguinte, olha, é bacana o que vocês estão fazendo, podemos ir por esse caminho, porque todo o nosso trabalho é com base na informação científica. Então, com base nisso, a gente também apoia o desenvolvimento de pesquisas científicas em parcerias público-privadas para gerar informações e subsídios para a decisão de tomada de políticas públicas. Então, tá aí, olha, nós temos um mundo para se conhecer que vai muito além do mel e que pega o serviço de polinização, a conservação da biodiversidade. E se o professor Malaspina, nós temos que ser pioneiros, porque essa riqueza está aqui no máximo em outros pequenos países. O programa de hoje, Ana, o programa de hoje foi apenas um recorte, vocês voltarão aqui para conversar muito sobre o universo das abelhas.
O programa Brasil ODS, do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a Ana Lúcia Delgado Assad, diretora executiva da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, ao Osmar Malaspina, professor do Instituto de Ciências da Unesp em Rio Claro. Não esqueça de seguir o Observatório nas suas redes sociais, observatório.com/observatório Tresetor, @observatório Tresetor no Instagram e no YouTube, youtube.com/observatório Tresetor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Muito obrigado a você que nos acompanhou no Brasil ODS. Esse programa também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube e no nosso portal, observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para pautas@observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.